E fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nesse sábado teremos Vitória e Corinthians, pois é, pelo Brasileirão 2026, o Corinthians que vem de vitória na Libertadores 2-0 contra o Santa Fé e agora o Corinthians volta as suas atenções para o Brasileirão. Infelizmente não estamos bem no campeonato, o Corinthians está na beira da zona do rebaixamento e dependendo dos resultados aí da rodada, o Corinthians pode entrar no Z4. Pois é, dependendo aí o Corinthians pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada. Por isso é muito importante vencer o Vitória lá em Salvador. É muito importante, né? É isso. Bom, para começar, galera, é o seguinte, né? Vamos com uma notícia. Pois é, uma notícia que apareceu aí no meio da tarde, né? E essa notícia é o seguinte. Bom, eu tô no site do UOL, tá? E vocês estão lendo a manchete aí, né? Corinthians perde mando por injúria racial. Hugo e Mateuzinho suspensos. Pois é, vocês lembram, semana passada teve Corinthians e Palmeiras na arena, André e Mateuzinho foram expulsos, aí depois do jogo teve uma confusão no túnel, né? Hugo Souza aparentemente falou que não devia em relação à arbitragem, aí teve drone, teve pipa, e aí também teve um caso de injúria racial contra o goleiro Carlos Miguel. Pois é. Aí, numa velocidade impressionante, o STJD resolveu marcar o julgamento aí dos incidentes do jogo, né? Resolveu marcar o julgamento aí para essa sexta-feira. Pois é, marcaram para essa sexta-feira, né? Muito rápido, né? Muito rápido, enfim. E aí, nesse julgamento, o Corinthians foi punido. Pois é, no caso de injúria racial, o Corinthians perdeu mando de campo, né? Aí aqui eu tô no site do UOL e a notícia aqui não especifica se o Corinthians vai jogar com portões fechados ou vai ter que jogar longe de São Paulo, tá? Porque a perda de mando é isso. Ou você joga longe da sua cidade ou até do seu estado, ou você joga no seu estádio, porém com portões fechados. A notícia aqui não especifica, tá? Mas enfim, deve surgir aí outras notícias especificando isso, tá? O Mateuzinho foi suspenso por 4 jogos. 4 pelo soco que ele deu ali no Flaco Lopes. O Breno Bidon, que se envolveu numa confusão ali no túnel, foi absolvido. O André, que foi expulso, pegou apenas um jogo de suspensão, o André, e ele vai cumprir agora contra o Vitória. E o Hugo Souza, pois é, né? O Hugo Souza parece que falou coisas assim da arbitragem, que o STJD não gostou, e aí o Hugo Souza foi punido com 2 jogos de suspensão. 2 jogos. Então, parece que o Hugo Souza não joga contra o Vitória. Pois é, se ele tá punido, ele não joga contra o Vitória. Aí o Corinthians vai, pelo visto, o Corinthians vai tentar recorrer. Não sei se vai conseguir recorrer, né? Enfim. Então é isso. Aparentemente o Hugo tá suspenso contra o Vitória. O Mateuzinho vai estar fora aí uns 4 jogos. E o Corinthians perdeu o mando por injúria racial. Pois é. Que coisa, né? O STJD odeia o Corinthians. Inacreditável. Inacreditável. Mas é isso, galera. Vamos com a possível escalação do Corinthians, né? Tá aí. Possível time do Corinthians.
Eu botei aí o Hugo Souza, mas... Enfim, né? Parece que vai jogar o Cauê ou o Felipe Longo, né? O Felipe Longo tava machucado, não tava? Não sei se ainda tá, mas enfim. Aí, Mateuzinho suspenso, joga o Pedro Milans. E aí tem Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga, Matheus Bidu na lateral esquerda. Aí no meio, Ranielli, Breno Bidon, Garro. E aí pro lugar do André, eu não sei se joga o Matheus Pereira ou o André. Não, o André tá suspenso, né? Eu não sei se joga o Matheus Pereira, o Alan ou o Carrijo, tá? Eu não sei. Eu coloquei aí o Matheus Pereira, porque eu prefiro ele. Mas até agora, o Matheus Pereira não entrou em campo com o Diniz. Pois é, até agora o Diniz não colocou o Matheus Pereira em campo. Ele colocou o Alan, colocou o Carrijo, mas não colocou o Matheus Pereira. Pois é, vamos ver aí quem vai entrar no lugar do André suspenso, tá? Então essa é a possível escalação, porém com asterisco em relação ao Hugo Souza. Não sei se o Corinthians vai conseguir recorrer aí da punição, tá? Enfim, é isso, né, galera? Bom, vamos agora com retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Vitória. E tá aí o histórico, o Corinthians tem 51 jogos contra o Vitória na história e temos 28 vitórias contra 7 do Vitória. E temos também aí 16 empates. Então o Corinthians tem aí o quádruplo de vitórias contra o Vitória no retrospecto aí histórico, né? O Vitória, um grande freguês do Corinthians. Continuando, Corinthians e Vitória por estádios. No Barradão, o Corinthians tem mais vitórias também. 5 contra 4 do Vitória no Barradão. Corinthians e Vitória por campeonatos. Pelo Brasileirão, o Corinthians também tem muito mais vitórias. 24 contra 5 aí do time baiano. Bom, os maiores artilheiros do Corinthians contra o Vitória são Viola e Liedson. Olha só, 4 gols cada um para Viola e Liedson aí contra o Vitória, né? Bom, a maior goleada do Corinthians contra o Vitória, um 5-0 aí pelo Brasileirão de 1980, tá? É a maior goleada do Corinthians no confronto. Bom, e tá aqui também, né, as últimas partidas entre Corinthians e Vitória. E o Corinthians vem se dando bem contra o Vitória, né? Bom, nos últimos jogos aí, ó, o Corinthians tem 3 vitórias e um empate aí nos últimos 4 jogos. Detalhe, galera, a última vez, ó, prestem atenção, a última vez que perdemos para o Vitória faz um tempo aí, hein? Faz um tempo. Vamos voltar aqui no tempo, ó. A última vez que o Corinthians perdeu para o Vitória. E tá aqui o jogo, olha só. Brasileirão 2017, Neoquímica Arena. Na época era Arena Corinthians ainda. Perdemos 1-0, há 9 anos atrás. E essa foi a última vez que perdemos para o Vitória. Pois é, estamos aí há 9 anos sem perder para o Vitória. E a última vez que perdemos em Salvador faz 10 anos. 10 anos pelo Brasileirão 2016, perdemos 3-2 para eles. Então, faz 9 anos que não perdemos para o Vitória e faz 10 anos que não perdemos para o Vitória em Salvador, né? Então, é mais uma prova que o Vitória é um freguesaço do Corinthians. Tá muito tempo sem ganhar da gente aí o Vitória, tá? É isso. Bom, continuando, vamos com detalhes do jogo, tá? Vamos lá para detalhes do jogo. Transmissão, né? Transmissão. Quem vai passar o jogo? Premier, tá? O jogo
é exclusivo do Premier. E o horário do jogo é às 8 horas, tá? Anota aí, Vitória e Corinthians nesse sábado, 8 horas da noite, beleza? Bom, tá aqui a provável escalação do Vitória, né? Vocês estão vendo aí? E eu tô no site da ESPN, né? E eles colocaram o Kaká na possível escalação do Vitória. Pois é, o Kaká, zagueiro do Corinthians, que tá emprestado ao Vitória, né? O Kaká tá emprestado. E pelo que eu vi, o Kaká, para jogar contra o Corinthians, o Vitória tem que pagar uma multa. Pelo que eu vi, é de R$1 milhão a multa, né? E parece que o Vitória não vai pagar essa multa. Ou seja, o Kaká não joga contra o Corinthians. O que eu lamento. Eu lamento, né? Porque imagina o Kaká jogando e fazendo gol contra. E 1-0 Corinthians. Já pensou? Mas enfim, parece que o Vitória não vai pagar a multa e o Kaká não joga aí nesse sábado, tá? É isso. Bom, vamos para a arbitragem. O árbitro do jogo é Alex Gomes Stefano, tá? Assistentes, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. E também tem Carlos Henrique Alves de Lima Filho. O VAR terá Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Então o árbitro aí, o árbitro do jogo é Alex Gomes Stefano, beleza? E é isso. Bom, galera, mais uma coisa aqui para vocês é a tabela do Campeonato Brasileiro. Estamos na rodada 12, tá? Rodada 12, o Corinthians jogando nesse sábado. E a gente inicia a rodada na 16ª posição. Pois é. E bom, galera, por que o Corinthians pode entrar na zona do rebaixamento nessa rodada? Seguinte, né? O Corinthians tem 11 pontos. Se o Corinthians, por exemplo, empatar com o Vitória, vai a 12, né? Aí o Cruzeiro, que é o 17º, tem 10. Se o Cruzeiro ganhar o seu jogo, vai a 13. Ou seja, passa o Corinthians. Então, se o Corinthians não vencer o Vitória e o Cruzeiro vencer o seu jogo, o Cruzeiro passa o Corinthians e o Corinthians entra no Z4. E o Cruzeiro joga no sábado em casa contra o Grêmio. Pois é, o Grêmio que vem de uma crise aí, né? Não vem bem aí nos últimos jogos. Então é isso. Se o Corinthians tropeçar em Salvador e o Cruzeiro vencer, aí o Corinthians entra na zona do rebaixamento. Pois é, então é muito importante o Corinthians vencer o Vitória, né? É muito importante. Claro, se o Grêmio conseguir vencer ou até empatar com o Cruzeiro, seria bom, mas enfim. E os jogos acontecem praticamente no mesmo horário. Do Corinthians é às 8 horas e do Cruzeiro é 8h30, tá? Então é isso, tá, gente? Então é isso, o Corinthians pode entrar na zona do rebaixamento aí nessa rodada, infelizmente. Tomara que o Corinthians vença o seu jogo, tomara. E tomara também que o Cruzeiro tropece aí contra o Grêmio, tá? É isso. Vamos para palpites, né? E o meu palpite para esse jogo é 1-0 Corinthians, gol do Yuri Alberto. E vamos lá para cima do Vitória nesse final de semana. Vamos vencer aí o Jair Ventura, né? Vamos lá. Cara, é muito importante o Corinthians vencer. Cara, muito importante, mano. Muito importante, é isso. Bom, comentem aí sobre o jogo, as punições do Corinthians aí que o STJD aplicou. E também comentem aí o palpite de vocês. O meu é 1-0 Corinthians, gol do Yuri Alberto, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!